Galera, o assunto da tag, hashtag Fica a Dica, é um assunto um tanto quanto polêmico. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Não, nós não iremos falar sobre mamilos. O assunto de hoje é sobre menstruação. Yeah, yeah. Vem comigo, vem. Tell me, do you bleed? You will. Uma vez por mês, durante 5 dias, sem parar. A menstruação é o fluxo de sangue e restos da parede do útero que é desmanchado quando não ocorre a fecundação. Fecundação, no caso, é o evento da união do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o óvulo, durante o ato sexual, formando um bebê. Sim, nós não viemos da cegonha. Desculpa se eu estraguei a tua infância. Sorry. Esse sangue e esses restos da parede uterina saem pela nossa vagina, causando um grande incômodo e muitas cólicas. Esses eventos no nosso corpo são controlados por umas substâncias que algumas glândulas do nosso organismo secretam, os chamados hormônios. Os hormônios que participam do nosso ciclo menstrual são o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Existem outros dois hormônios que participam desse show todo, que é o estrogênio e a progesterona. Eles vão preparar o nosso corpinho para receber o nosso bebezinho caso ocorra a fecundação. Bem, basicamente, o ciclo menstrual ocorre em 3 fases. Mas, antes de falar dessas 3 fases do ciclo do terror, é importante vocês saberem que nossos lindos ovários são glândulas que produzem hormônio e liberam os nossos óvulos. Começam a funcionar ainda quando estamos na barriga da nossa mamãe. Isso mesmo. Assim que o nosso sexo feminino é definido lá ainda na barriga da mamãe, a placenta que nos envolve na fase embrionária das mocinhas produz um hormônio chamado HCG, hormônio gonadotrofina coriônica humana. Ô, nome difícil, hein? Que vai fazer os nossos ovários funcionarem. Esses óvulos, ainda chamados de ovócitos primários, vão iniciar a primeira divisão meiótica e quando a gente nasce, esse processo vai ser interrompido, voltando a todo vapor quando iniciamos a puberdade, ou seja, a idade da rebeldia sem causa, né? Pois nessa fase a gente já tem capacidade de produzir os nossos próprios hormônios, fazendo a meiose continuar e formando os óvulos que sairão dos nossos ovários para realizar a fecundação. Então é isso mesmo, gente. Nós, mulheres, já nascemos com a quantidade certinha de óvulos que vamos liberar por toda a nossa vida. Nós somos muito organizadas, né? Ao contrário dos homens, que saem produzindo milhares de espermatozoides a cada ejaculação, sendo possível utilizar apenas um para ocorrer a fecundação, né? Gente, quanto desperdício, né? Pra quê? Então vamos lá para a explicação, né? Vamos lá falar sobre as 3 fases do ciclo menstrual. Horror, terror, meu Deus, me socorre, tadinho dos homens. A primeira fase é a fase folicular. Nessa fase, o FSH estimula o crescimento do folículo. Esse folículo, ao amadurecer, vai produzir o tal do estrogênio. Lembra aquele outro hormônio que também vai atuar nesse show? O estrogênio vai provocar o crescimento do endométrio. O endométrio é uma membrana que forra o útero, onde o embrião vai se fixar, crescer na nossa pança. Geralmente, só um folículo que vai crescer e se transformar em um folículo maduro, que dentro dele está o ovócito primário, continuando a divisão meiótica, pois nesse estágio a gente já vai estar na puberdade. E quando a divisão da meiose termina, o folículo maduro se rompe e libera o ovócito secundário, que é o nosso famoso óvulo sendo liberado pelo ovário em uma das tubas uterinas, ou seja, um ovário
vai liberar um óvulo em uma das tubas uterinas. A segunda fase é a fase lútea. Aí o folículo maduro, que se rompeu por causa do hormônio LH, vai ser transformado em corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai secretar mais estrogênio e também progesterona, fazendo com que o nosso amado endométrio fique mais espesso, ou seja, mais grossinho, que mais vascularizado, ou seja, ricos em vasos sanguíneos e com secreções nutritivas para deixar o nosso embriãozinho cheio de força para crescer. A última fase é a fase menstrual. Depois que o óvulo ou ovócito secundário saiu do nosso ovário, momento ao qual a gente chama de ovulação, né? Vai ligar o nome, óvulo saindo do ovário, ovulação. O nosso útero fica esperando ocorrer a fecundação por 14 dias. Se não ocorrer a fecundação, embrião nenhum se fixar no endométrio por esses 14 dias, o corpo lúteo ele vai se degenerar, formando uma cicatriz no ovário e deixando de se produzir os hormônios. Então o nível de progesterona cai e o endométrio começa a descamar, formando a menstruação, que dura de 3 a 7 dias, uma vez por mês. A gente conta o dia da menstruação como o início do ciclo menstrual. Prestem atenção nessa figurinha que eu vou mostrar aqui, que assusta muitos alunos. Geral fica desesperado quando eu mostro, mas vocês vão entenderem, vão perceber que os gráficos, eles são grandes aliados de vocês nas provas. Reparem que, após o pico de estrogênio, há um pico de LH e FSH. Com o LH alto, próximo ao 14º dia do ciclo, vai ocorrer a ovulação. Então, o LH provoca a ovulação e a formação do corpo lúteo, ok? Após o pico de LH e da ovulação, a taxa de estrogênio cai e o corpo lúteo começa a secretar progesterona, aumentando o nível desse hormônio. A alta concentração de progesterona junto com um pouquinho de estrogênio inibe a produção de FSH e LH. Quando ocorre a queda da concentração de LH, o corpo lúteo se degenera e a concentração de estrogênio e progesterona diminuem, provocando a menstruação. Reparem também que em um ciclo de 28 dias, próximo ao 14º dia, uns 3 dias antes e depois, serão os dias férteis, ou seja, aquele dia em que a mulher tem risco de engravidar e devem ser evitadas relações sexuais para o casal que não usa nenhum método contraceptivo. Vocês viram como é fácil? Difícil pra quê, gente? Dá facilidade de entender esse negócio complicado, né? Esse negócio complexo. É muito fácil de entender, não acha não? Aí tem o nome, né, da primeira menstruação da menininha lá, é menarca. A menarca, ela pode vir lá pelos seus 11 anos, tem mulher que vem antes, tem mulher que vem depois, tem mulher que demora muitos anos pra vir a menarca, e aí tem que tomar hormônios comprimidos pra poder ajudar a menstruar. E aí vem a parte engraçada, né, de quando ocorreu a minha primeira menstruação. O meu trauma. Eu tinha cerca de uns 11 anos. E aí eu tava lá um final de semana, um dia lá na casa de uns tios meus. E durante o dia, minha tia entrou nesse assunto aí de que, Pamela, você não menstruou ainda? Já passou da hora de menstruar, minha filha. E eu pensei assim, cacete, como que já passou da hora de menstruar se eu ainda brincava de boneca? Eu não queria menstruar, gente. Minha mãe falava que quando a gente menstrua, a gente se torna mulher. E eu não queria deixar de ser criança, não queria crescer, gente. Eu queria ser tipo Peter Pan. Aí no final do dia, exatamente naquele maldito dia que a gente tava falando sobre esse maldito assunto, eu senti aquela dorzinha, sabe aquela dorzinha chata no pé da barriga? Mas achei que fosse vontade de fazer o número 2 no banheiro. Chegando em casa, fui direto pro banheiro, né? Porque aquela dor não passava nunca, né? Eu achei que eu tinha que destruir o banheiro. Mano, quando eu tirei a calcinha, que eu sentei no vaso, e aí eu vi aquele borrão marrom na calcinha, eu pensei, putz, peidei e me caguei. Daí chamei minha mãe correndo e mostrei pra ela a calcinha suja. E aí ela começou a gritar. Ah, filha, isso aí não é cocô, não. Isso aí é a sua primeira menstruação. Oi? Eu só lembro que eu coloquei as mãos na cabeça. E eu ficava pensando assim, não é possível, impossível menstruar, eu não posso menstruar, não posso, eu não quero crescer, eu não quero deixar de ser criança, não. Comecei a chorar, gente, eu comecei a chorar. Minha mãe, muito delicada do jeito que ela é, virou e falou assim, quer parar com a palhaçada e deixar de ser criança? Porque, né, literalmente eu estava deixando de ser criança. Mas os piores momentos ainda estavam por vir.
É, porque a minha mãe pegou o telefone e ligou pra toda a família pra dar a notícia do ano. Pamela ficou mocinha. O pior foi a galera retornando a ligação, me desejando os parabéns e falando: agora tenha cuidado para não engravidar, né? Hã? Como assim engravidar? Se o máximo de socialização com o sexo oposto era eu brincando com meus quem? Como é que eu ia engravidar de alguém? Mães, não façam isso com a filha de vocês. A bichinha menstruou, simplesmente dê um absorvente pra ela e finja que nada aconteceu. No máximo, dê os parabéns. O qual eu não vejo sentido algum parabenizar o sofrimento alheio, né? É, porque junto com a menstruação vem as cólicas. Vocês lembram quando eu disse que o endométrio começa a descamar? Para ocorrer a soltura dessa parede do útero, né, do endométrio, o útero começa a se contrair. Já sinto até a dor, só de pensar. E essa contração acaba comprimindo alguns vasos sanguíneos, alguns nervos, e causam essas dores horríveis, incontroláveis, medonhas, absurdas. Qualquer outro adjetivo ruim. E aí vem também a maldita e tão temida pelos homens TPM. TPM, né, a tensão pré-menstrual, é o conjunto, gente, eu disse conjunto de sensações, ou seja, não são uma nem duas, são várias. E podem ocorrer cerca de uns 10 dias antes de você menstruar, mulher. E nem todas as mulheres sofrem de TPM. Sorte dessas mulheres. Queria eu ser uma dessas mulheres. Nós vimos que pelo menos 4 hormônios estão envolvidos no ciclo menstrual. Mas ao modificar as taxas desses 4 hormônios, nós estaremos modificando taxas de vários outros hormônios. Por exemplo, o estrogênio diminui no nosso sangue, vai cair o nível de estresse. Beleza, legal. Só que quando cai o estrogênio, vai haver uma liberação de adrenalina e cortisol, que são os best friends do estresse. Por isso, na TPM, nós ficamos mega estressadas e irritadas. Existem alguns tipos de TPM. Cada mulher ou cada mês a mulher manifesta um tipo de TPM e a mulher pode ficar estressada, pode ter tristeza, pode ter vontade de comer chocolate, pode ter vontade de comer comidas gordurosas, isso aí depende. Outra coisa que deixa a mulher muito estressada e irritada é que inchamos cerca de 2 quilos no mês antes de menstruar. E aí aquela roupa que tu ia usar naquele dia pra sair não vai entrar. E aí vão existir aqueles seres sem luz que vão dizer que você engordou. Isso, meu amigo, contribui bastante, né? Pra gente lançar a voadora fácil na cara de alguém. Mas e se a menstruação atrasar? Gente, o principal motivo de uma menstruação atrasada é porque ocorreu uma fecundação e tu tá grávida. Ê, parabéns! Porém, há diversos outros motivos para uma menstruação não descer. Podem ser problemas com cistos ovarianos, de descontrole hormonal, ou até mesmo durante o mês você ficou muito estressada, se estressou no trabalho, nos estudos, na família, e aí descontrolou os hormônios e infelizmente a menstruação não desceu naquela data prevista. Por isso, gente, o correto é você frequentar periodicamente um ginecologista, verificar, fazer exames, se tá tudo bem com você, com a sua saúde. A menstruação e a cólica, até a cólica, são eventos naturais do corpo da mulher. Se alguma coisa estiver errada, é indispensável seu médico ficar sabendo. Eu termino esse vídeo com uma famosa frase: como confiar em alguém que sangra por 7 dias e não morre? E ainda falam que nós somos o sexo frágil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um beijo e até a próxima. Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein?